Então vamos nós aqui, vamos continuar nosso assunto de ontem, finanças. Eu mandei para você as aulas do módulo anterior, né? Para a gente continuar, né, esse processo. Então, olha só. Falando sobre finanças, ontem a gente viu capitalização simples composta. Só para revisar, a capitalização simples a gente viu que os juros incide sempre sobre o capital, né? E a capitalização composta, o juro incide sobre o capital mais juros, né? Então foi o que a gente viu ontem, né? E hoje a gente vai falar sobre taxas, né? Taxa proporcional e vamos falar sobre taxa equivalente. O que seria isso? A taxa com proporcional é nada mais nada menos do que eu transformar os juros de mês para ano em juros simples. E a taxa equivalente, professor, é a mesma coisa que eu transformar de juros para mês, para ano, de ano para mês, mas só que em juros compostos. E a gente vai precisar saber uma formulazinha disso para a prova. A prova de vocês vai pedir a fórmula disso. E eu vou trazer algumas questões também para a gente comentar. Tá? Então, vou fazer um resuminho, um esquema que eu quero que vocês lembrem e fixem ele. Tá? Então, vamos aqui. Taxa proporcional. Tá? Taxa equivalente. Tá? E aí a gente tem aqui taxa proporcional e taxa equivalente, tá? E aqui eu vou ter, tá, a seguinte situação. Vou botar um exemplo que vai servir para os dois lados, né? Quanto é uma taxa de 2% ao mês, né? Em um ano, tá? Esse daqui vai ser o problema que a gente vai utilizar nas duas, né? Para cá, para o lado da taxa proporcional, vai ser muito fácil isso, né? Aqui para o lado da taxa proporcional, basta eu entender o seguinte: se 2% é uma taxa que está em um mês, né? Quanto será a taxa, né? Se eu estiver falando de 12 meses? Né? Então, eu vou descobrir que a minha taxa é de 24%. Uma regra de 3 simples, né? Então, olha só o que acontece, né? Lembra, né? Eu falei para vocês ontem, né, que quem manda é a taxa, né? Se a taxa de juros está mensal, eu vou ter que transformar o período em mensal. Por isso que eu coloquei 2% ao mês e X% em 12 meses. Deu para entender isso aqui? Sim, tranquilo. Isso daí eu Tranquilo, né? entendi. Agora a gente vai fazer de forma equivalente. Só que na taxa equivalente, a gente tem uma formulazinha, que ela é assim: I é igual, tá? 1 mais I elevado, tá? A N. Então, a gente vai ter aqui uma elevação a N, tá? Então, vai ter aqui elevado a N, tá? Então, é 1 mais I elevado a N. Então, essa vai ser a nossa fórmula aqui, tá? Então, essa fórmula aqui, as senhoritas não podem esquecer, tá? E como é que ficaria nessa taxa aqui de 24% colocada nessa fórmula aqui, né? Nós íamos ter algo parecido com isso, tá? 1 I é igual a 1 mais, ou melhor, abre parêntese, 1 mais, tá? 0,202 elevado. Quanto tempo, hein? 12. Não é 12 que eu 12. quero saber? 12 meses. 12 vezes. E aí eu vou ter aqui que I, tá? I vai ser igual a 1,02 elevado a 12, né? Mas a gente já vai antecipar isso, então vamos lá. Então, elevado a 12. Estou fazendo devagarzinho para vocês entenderem. E aí a gente vai ter aqui que I é igual, tá? A 1,2682. Se você for fazer, é esse resultado que você vai encontrar. Menos 1, porque eu tenho que tirar isso da soma, que eu acrescentei 1. Aí eu vou descobrir que o meu I
vai ser igual a 0,2682 vezes 100, e a taxa vai ser de 26,82%, tá? Então, essa vai ser a situação. Na prova da Ambima, Paulo, eu tenho que fazer todo esse cálculo? Não. A prova da Ambima, ela vai querer que tu saiba chegar aqui, ó. Tu saiba montar a fórmula até aqui, tá vendo? Isso aqui... Poxa, se tudo fosse assim na vida. Hã? Se tudo desse fosse a assim na metade do vida. caminho. Pois é. Não entendi o que foi. Se tudo fosse assim na vida, só a metade do caminho, tava ótimo. Ah, não. Na vida é tudo terror. Ainda tem 2 vezes. Então, olha só. Então, você vai ter aqui, na Ambima, vai ter apenas que montar isso, tá? Essa é a fórmula, tá? Vai ter uma questão lá e você vai ter que saber colocar isso aqui. Mas eu desenvolvi todo o cálculo para vocês entenderem uma teoria, né? Qual teoria? Observa o seguinte, tá? O resultado que eu tive aqui e o resultado que eu tive aqui, observa o seguinte na teoria dos juros compostos, né? Tudo que é juros compostos sempre vai ser maior. Então, se a prova perguntar lá quem é maior taxa, equivalente ou proporcional, vai ser equivalente, porque equivalente sempre tem uma taxa superior, tá? Só que eu tenho que ensinar um bizu para vocês. O bizu referente a esse cara aqui, para vocês entenderem, tá? O N, tá? Por que eu coloquei 12 aqui, né? Por que era 12, né? Vamos entender, beleza, esse N? Ó, esse N, eu vou botar aqui para o lado uma setinha. Esse N nada mais vai ser do que isso aqui, ó. O N vai ser igual, tá? O que eu quero, tá? Dividido, tá? Dividido com o que eu tenho, tá? Então, meu N vai ser isso, ele vai ser a divisão do que eu quero dividido com o que eu tenho, tá? Estão conseguindo ver aí? Sim. Tá. Por que essa divisão, o que eu quero com o que eu tenho? Olha só, para facilitar a vida de vocês, né? O que eu tenho, né? Essa parte aqui de baixo, que eu vou colocar em vermelho, só para facilitar a vida da gente, tá? Essa parte aqui, ó, escrito com o que eu tenho, o problema te dá. O problema te deu uma taxa aqui de 2% ao mês, tá? E Tá. está perguntando quanto essa taxa vai ser em 12 meses, que é o que ele quer, né? O que ele quer, ele vai ser esse valor aqui, ó, o tempo, né? Então, é óbvio, né, que quando eu for fazer o N aqui, né, o N nada mais do que vai ser isso aqui, ó. O que eu quero é uma taxa que está em 12 meses, tá? E o que eu tenho, tá, é uma taxa que está em 1 mês, tá? O N é o período na matemática financeira, então eu vou dividir o tempo, tá? E quando eu divido o tempo, né, 12 dividido por 1, eu acho 12, por isso que ficou 12 aqui na equação. Certinho? Conseguiram entender isso? Sim. Conseguiu, Juliana? Sim, Sim, entendi. né? Copia isso, porque esse esquema vai ser importante e eu vou botar umas 3 questões de prova, quero ver se vocês entenderam mesmo. Tá. Ah, eu adorei esse fundo aí. E ontem também. Ah, Star Wars eu gosto de Star Wars. E ontem, Senhor dos Anéis. Tem um jogo que eu jogo na realidade virtual, que eu boto um capacete, aí eu vou lá, você segura a espada e vai dar, né, no cara, parece Senhor dos Anéis. É. Dá uma boa suada. Posso botar as questões de prova? Pode. Espera, Steph. Hã? Eu já acabei de copiar. Já, Stephanie? Pode dar. Não dou, não. Não, que isso aí dá processo. Então, olha lá. Vamos lá. Questão de prova número 1, tá? Eu vou botar as questões e a gente vai interpretá-las para você, porque eu quero que vocês não errem lá na prova, tá?
Ó, uma taxa de 3% ao mês é equivalente a qual taxa no bimestre? Letra A. Aí vem só a formulazinha para vocês, tá? Esse não, aqui. Segunda questão. Uma taxa proporcional de 2% ao mês será quanto ao será equivalente ao ano em uma outra que eu já vi cair tanto na CPA 20 quanto na 10 é assim. Uma taxa de 1% ao mês será se for proporcional, será maior que a taxa equivalente. Letra B, a taxa sendo equivalente maior que a proporcional. Letra C, ambas são iguais. Tá? Letra D, o resultado da taxa equivalente é de 12%. É com vocês agora. Vou pegar um fone de ouvido aqui, vai pensando. E aí? Calma, homem, que a última eu não consigo pensar direito. Eu acredito que a primeira é A segunda é B
E a última eu tô Então, a tua raciocinando. primeira é A, tua segunda é B e a última. Pera lá, homem, tô lendo. E aí, Juliana, qual a tua resposta? Ainda não fiz. Não tem ideia nenhuma ainda? Não, não fiz ainda não. Agora A que eu vou ler. última é B. A última é B. E aí, Juliana? Pressão? Ainda não fiz. Vou fazer agora uma. Então vai. Tá. Tô esperando. Hora de errar é comigo. Pois é, por isso que eu fiz logo, porque minha cabeça é meio doida. Já sabe, né? É pi? Não. Não. Tá. Já? Qual a resposta primeiro, Juliana? Não tô conseguindo. É bem fácil. Vamos lá. Vamos ver aqui a primeira questão. A primeira questão, ela está falando o seguinte. Ela está dizendo para a gente que ela quer saber quanto que é 3% ao mês, 3% ao mês ao bimestre, tá? Se você atentou para aquela fórmula que eu coloquei lá, o I é igual a 1 mais I, né, elevado a N, tá? Eu quero dizer para vocês que o segredo para matar a questão é esse cara aqui, o N, né? Então, olha só, se eu for chegar na regra do N, né, aqui em cima é o que eu quero, né, dividido pelo que eu tenho, que é o que vem aqui embaixo, tá? Então, como é que ficaria essa questão? Eu tenho aqui, por exemplo, um 1, tá? Eu vou ter ali mais a taxa é 3%, então a taxa é 0,03, isso aqui é tranquilo, tá? E eu vou ter aqui a divisão. O que eu quero? Olha o período da taxa. A taxa está em que período? Mês. Ao mês. Mês, mas quanto tempo? 1, 2, 3, quanto tempo ela está? Como assim? Ah, porque eu tirei pelo bimestre Mas aí. essa taxa está quanto tempo já? Essa taxa aqui, 3%, quanto tempo? Está em um mês. Ah, tá, entendi. Eu O que que eu não estava quero? entendendo a Eu quero pergunta. uma taxa ao bimestre. Mestre. Quantos meses tem um bimestre? Dois 2 meses. meses. Mês com mês cancela, e a nossa resposta ela vai ser 1,03 elevado a 2 sobre 1, ou 1,03 elevado a 2, tá? Então, a nossa resposta fica sendo a letra A, tá certo, tá? Deu para entender até aí? Sim, entendi Senhor. agora. Tá bom. Não Preciso estava fazer esse sabendo cálculo na entender. prova? Não, não preciso. Porque é só tu olhar, se aqui é 3%, tu vai olhar qual alternativa tem 3. Eu botei todas elas com 3, né? Pode ser que na tua prova tenha uma que venha 2, uma que venha 4, mas tem que observar o seguinte, se tem 3 aqui, tem que ter 3 aqui, certo?
beleza? Então, o que que vai fazer, o que que tu tem que fazer na tua prova? Tu só vai fazer o cálculo do N, tá? Ou seja, botar 2 sobre 1, ou seja, 2 vezes por 1 mês. 1 mês é o que o problema te deu, tá? 2 meses é o que ele quer. Pronto, matou a charada, entendeu? Então, esse N aqui vai ser o teu, vai ser a tua, vamos dizer assim, a tua dica para te não errar na prova, tá? Essa segunda tem que pensar um pouquinho, mas ela, se você pensar, você vai rir muito dessa prova, dessa questão. A resposta é 26, tá? Mas é uma questão de uma lógica bem besta aqui para resolver essa segunda. Olha só, eu disse para vocês que uma taxa proporcional é de 2% ao ano, certo? É Certíssimo. 2% ao mês, certo? Se eu for transformar 2%, né, que está em um mês, né, e eu for transformar isso de forma proporcional a um ano, quanto é que isso dá? Né? Isso aqui é proporcional, taxa proporcional, tá? Nós vamos X descobrir que igual dá a 24, 24. 24% ao ano, certo? Se você entendeu bem que eu falei para vocês que taxa proporcional, ela sempre vai ser menor do que taxa equivalente. Por que ela vai ser menor? Porque a taxa equivalente é composta. Você vai entender o seguinte. Então, eu não posso ter uma taxa igual ou inferior a 24, tá? Então, quem é menor do que 24? 15, cai fora, tá? Quem é igual a 24? 24, cai fora, tá? Na dúvida, sobrariam duas, a 26 e a 30, tá? Só que tem um detalhe, quando a gente fala de juros compostos, vai aumentar um pouquinho, mas não é nada assim tão estrondoso, né? Então, por exemplo, se tu tem uma taxa de 24, pode ter certeza que a taxa equivalente vai ser dentro dessa casa dos 20. Então, ela vai ser, pode ser 25, pode ser 26, pode ser 27, pode ser 28. Ela não vai ser 30, tu entendeu? E aí, o que que acontece? Ela só seria 30 se fosse 29, aí seria 30. Mas, pô, 24, então não vai ser um número muito alto, né? Então, você teria a opção de marcar 26, tá? Lembrando que eu já fiz esse cálculo para vocês na tela anterior, né? Se você observou lá, quando eu botei aqui que o I é igual a 0,2, né, elevado a 12, você vai descobrir que isso vai dar igual a 1,2682. 2682, tá? Que é justamente, né? Que é justamente 2682, que vai ser justamente a taxa que nós encontraremos, né? Aí você multiplica por 100, né? E acha aí 26,82. Só que a Ambíbula não trabalha com prova com vírgula, né? Pelo menos CPA 10, CPA 20 não. Então, a resposta aqui 26, tá? Então, assim, como é que tu resolve isso na prova para não se enrolar, para não pegar, sem fazer cálculo, tu vai olhar para a prova e dizer assim, pô, é essa a questão. Primeira coisa, é só pegar aqui, taxa proporcional, pô, é 2%. 2% vezes 12. Dá quanto? 24. Então, eu já sei que equivalente é maior. Tudo que for menor, falso. Quem é a maior, mais próxima de 24? Tem alguma? Tem. 26. 26. É mais próximo de 24. Então, ela é a resposta. Ah, Paulo, mas se tivesse aqui 24, 26 e 27? Vamos fazer de novo. 2% vezes 12, 24. Opa, a taxa equivalente é um pouco maior. Quem é o número maior que 24, mas mais próximo dele? 26 ou 27, se tivesse aqui? Seria 26 do mesmo jeito, entendeu? Então, você não precisa nem fazer tanto cálculo na hora da prova, é só olhar para papel, já é, entendeu? É bem suave isso aqui, tá? Ah, Paulo, mas se fosse com 3%? Vamos lá. 3% é uma taxa proporcional e eu quero equivalente ao ano. 3 vezes 12, 36. Então, eu ia ter que ter uma taxa próxima de quanto? 37, 38, para poder marcar aqui, entendeu? Então, não tem muito mistério, não. É só uma questão de mais lógica, do raciocínio lógico do que matemática, tá? Agora, olha, a última. Uma taxa de um mês será, se for uma taxa proporcional, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, se for proporcional, será maior do que a taxa equivalente? Isso é uma afirmação falsa ou verdadeira? Falso.
Falsa, porque a taxa proporcional é menor. Esse maior está errado. A taxa sendo equivalente é maior do que a proporcional? Tá certo. Verdade. Verdadeiro. Ambas são iguais? Falso. Falso. O resultado da taxa equivalente é 12%? Não. O resultado da taxa proporcional é 12%. Se eu pegar 1% ao mês vezes 12, vai dar 12%. Então, isso aqui também é falso. O que que eu vou dizer para vocês, que eu quero que vocês façam em todas as questões da prova de vocês? Vocês, Paulo, está escrito lá na minha prova lá, quem é o banco do governo, né? Tu sabe que é Banco Central, a resposta, mas tu nunca vai marcar na Ambima de primeiro. O que que tu vai fazer? Tu vai olhar a alternativa letra A, falso. A, letra B, falso. Pô, a C é o Banco Central, mas o que que diz a D? A D é falso, então agora eu marco a letra C. Então você vai eliminando, vá fazendo isso. Não vá na ânsia de marcar logo de primeira que você vai errar, tá? Copia que a gente vai seguir. Terminar, me fala. Por aqui já. Já? Ok, também. Beleza. Então, vamos seguir aqui o nosso estudo, né? A gente já viu aqui o que seriam essas taxas, já sabe como é que funciona, e agora a gente vem para fluxos de pagamento, né? Então, a gente vai aprender teoria. O que teoria é essa, Paulo? Nós vamos aprender uma teoria de finanças, né? O que é um fluxo de pagamentos? Fluxo de pagamentos também é chamado de cash flow, ou fluxo de caixa. Cash, tá? Flow, tá? É o outro nome que vocês vão ver para fluxo de pagamentos ou fluxo de caixa. O fluxo de caixa, gente, ele vai praticamente estimar o dinheiro ao longo do tempo, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um fluxo de caixa que tem esse exemplo embaixo, espinha de peixe, né? Então, imagina só que alguém aqui pegou um dinheiro emprestado no banco, né? Então, você vem aqui, o fluxo de caixa começa aqui, ó, no tempo zero, você pegou R$ 1.000 no banco, tá? Vamos supor, né, que essa taxa aqui seja uma taxa X, tá? A gente não sabe qual é. E no final você vai pagar 1.500, só para facilitar a vida da gente. Então a gente vai pagar 1.500. Esse final aqui é o FV, tá? O que seria esse final 1.500? É o quanto que você vai pagar de juros até chegar lá, né? Então a primeira parcela você vai ter aqui, ó. Aí você vai fazer o pagamento da primeira parcela, tá? Você vai ter aqui o pagamento da segunda parcela e vai fazer, né, o pagamento da terceira parcela, tá? Isso aí você vai fazendo, quarta, e assim sucessivamente você vai fazendo o pagamento das suas parcelas, tá? No final, você vai ter o resultado da tua operação, o montante, quanto você pagou. E se fosse um investimento? Se fosse um investimento, você teria aplicado R$ 1.000, no final teria recebido 1.500. E o que seria essas entradas? Não seriam mais parcelas de empréstimo, seriam, sabe o quê? Juros. Vocês iam estar recebendo juros mensais, tá? Até chegar o final lá do resgate de vocês. Então, o fluxo de caixa ele vem para trazer essa sensibilidade, tá? É legal o fluxo de caixa porque ele traz uma representação no tempo, né, da evolução do dinheiro, tá? Agora, a pergunta de prova, né? Que a prova pode perguntar algo de vocês, né? Se eu somasse, né? Somar todas essas parcelas, né? Se eu somar as parcelas, tá? Eu vou ter o resultado do valor final, ou o que a gente chama de montante. Tá? Isso cai na prova. Então, se você soma todas as parcelas, tá? Ou seja, se você faz esse movimento da origem até o final, você você vai achar o valor do montante, tá? E o inverso, se você somar, subtrair todas as parcelas, né? Você vai achar o valor inicial. Então, se você subtrair as parcelas, tá? Vou botar aqui que é difícil escrever com o mouse.
você vai achar o valor presente, que a gente chama de capital, tá? Então, olha só o que acontece. Se você soma as parcelas, né, da primeira até a última, você tem quanto você vai receber ou pagar de montante, ou receber de montante. Se você vai subtrair, você acha qual foi o valor inicial da operação, tá? Isso aqui é uma teoria que cai na prova de vocês. Então, eu quero saber qual é o valor inicial, capital da minha operação. Eu tenho que somar as parcelas, subtrair as parcelas. Quero saber qual é o valor montante. Soma-se as parcelas, tá? Isso é uma teoria, tá? E aí a gente vem para outros fluxos de caixa. Por exemplo, isso aqui é um fluxo de caixa aonde nós temos entradas e saídas, né? Então, imagina uma pessoa que está fazendo aí uma aplicação, né? Ela aplicou R$ 1.000 aqui, né? E aí ela fez mais uma entrada de 100 e depois ela tirou 50, tá? Depois ela faz uma entrada de 100, faz uma entrada de 100 e tira 50. Quanto é que essa pessoa vai ter aqui no final, né? Aí você vai fazer a soma das parcelas. Então, se entrou 100, 100, 100, 300, né? 50, 50 saiu, 100. Então, ela vai ter 1.200 aqui no final. Então, esse aqui é um fluxo de caixa, né, com entradas e saídas, tá? Isso é para vocês terem uma ideia que o fluxo de caixa nem sempre vai ser só pagamento, nem sempre vai ser só receita, tá? E aí nós vamos ter aqui os fluxos de caixa que é zero cupom. Existe, Paulo, investimentos em que eu não tenho recebimento periódico, ou seja, eu vou pegar um valor, eu vou investir aqui R$ 1.000 e aqui no final eu vou resgatar 1.200, né? Pô, quer dizer que eu só vou receber os juros no final da operação, os 200? Existe esse tipo de investimento? Existe. Existem investimentos, né, que a gente chama de zero cupom. O que é zero cupom? Eles não apresentam recebimento de juros periódico, eles não vão ter isso aqui, ó. No primeiro mês tu vai receber juros, no segundo mês tu vai receber juros e assim por diante. Não tem isso, tá? Que tipo de investimentos são chamados zero cupom? Normalmente título público federal. Então, você vai ter lá a LFT, tá? São investimentos de renda fixa, a LTN, tá? Ou CDB, tá? Pode ter algum CDB que ele pague juros anuais, né? Juros anuais, tá? Se pagar juros anuais, então a gente vai ter aí esse caixa zero cupom. Mas é mais comum ser a LFT e a LTN. Então, olha só o que acontece. As pessoas, quando vão investir no Tesouro Direto, né? Principalmente na LFT, na LTN e nesse cara aqui, que a gente chama de NTNB, né? Só que tem um nome principal, né? Principal. As pessoas que investem nesses três títulos, tá? Elas não vão ver o dinheiro dela flutuar com o tempo. Ou seja, tu vai colocar R$ 1.000 lá, Stephanie, a LFT vem só em 2026. Todo dia tu vai olhar a tua conta, vai ter quanto na tua conta? R$ 1.000. Não vai ter variação, tu entendeu? Todo dia tu vai olhar na tua conta, vai ter R$ 1.000. Eu vou fazer uma LTN para 2025, R$ 1.000. Eu vou olhar todo dia minha conta, vai ficar doido, só vai ter quanto lá? R$ 1.000. Eu vou comprar uma NTNB, vence com 5 anos, eu vou colocar R$ 5.000 lá, vou olhar na minha conta todos os dias, vou ter quanto? 5.000. Quando que vai aparecer a correção dos juros? No último dia. Quando acabar o investimento, vem a correção e cai o dinheiro da minha conta. Então, por exemplo, se está precificado lá que a LFT vai pagar 10% ao ano, toda vez que fechar um ano, tu vai ter 10%. Toda vez que fechar um ano, vai ter 10%. Se é para 2026, quando chegar lá no final, tu vai receber 1.000, tá? E os 10% relacionados a todos os anos, tá? Então, tu vai ter aqui e vai receber lá na tua conta, tá? Como é que o investidor perde dinheiro em relação a título público, tá? É quando ele investe nesses títulos públicos, tá? Ao qual ele tem que ficar até o vencimento e ele sai antecipado. Quando ele sai antecipado, ele vai ser marcado, que a gente chama de marcação a mercado. Então, exemplo, vamos supor, vou fazer esse exemplo da seguinte forma, só com um título. Vamos supor que a gente fez uma LTN, tá? Uma LTN para 1 ano de vencimento, tá? Vou botar aqui 1 ano, tá? 1 ano. 1 ano não. 5 anos, tá? 5 anos. E quando a gente fez essa LTN, a taxa aqui em 2022 estava de 11,75%
ao ano. Deixa eu botar 10% para facilitar a vida. Estava de 10% ao ano. Tá? E aí, vamos supor que quando chega mais ou menos quase no final do processo, aqui com 4 anos, vocês chegam para o banco, para a corretora de vocês e dizem, eu quero sair, eu preciso desse dinheiro, eu tenho que gastar, quero viajar. Tá? O cara vai fazer a marcação ao mercado. Só que com 4 anos, essa taxa não é mais 10%. Lá, daqui a 4 anos, vamos supor, a Selic subiu e caiu. Quando foi ver, a taxa era de 9%. Né? 9%. A minha pergunta, você vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro nessa operação? Vai perder. Ele está retirando antes do tempo. Vai perder, né? Só para vocês terem uma ideia, olha só. Se eu tenho um investimento já antecipado de 10%, se eu ficar até o final, o governo vai me dar os 10%. Eu vou ter 1.100 aqui, 10% de 1.000 não é R$ 100, vou ter 1.100. Se eu sair antes, Paulo, sair com 4 anos e a taxa era de 9, quanto é que eu vou ter? A taxa de 9 em cima dos 1.000 é quanto? A grosso modo, 90, 90, 90. Qual foi a minha perda aqui? R$ 10. Quanto que eu vou receber aqui? 1.090. Né? Só que tem um detalhe, não é bem assim o cálculo, né? A gente tem que fazer um cálculo utilizando essa fórmula aqui, mas eu estou fazendo de uma forma mais resumida, tá? Só para vocês entenderem que não dá para sair antes, tá? Eu teria que usar toda essa fórmula aqui para poder achar esse resultado. Quando eu achasse o resultado, não ia dar 1.090 para você no saque, não. Você poderia receber até menos de R$ 1.000, ou seja, você poderia ter perdido o dinheiro que você iniciou na operação, dependendo de quanto vai estar a taxa aqui nesse período, tá? Esse é só um exemplo, tá? Tranquilos? Ok. Tranquilo? E se a taxa tivesse maior? Você ia vender o título com a taxa maior e ia ganhar. Isso aqui é ágio e deságio. Isso aqui eu vou deixar para explicar para vocês melhor no CEA, tá? Que lá que vocês vão ter que fazer esse cálculo utilizando essa fórmula, e esse cálculo a gente faz na HP12C. Não dá para fazer desse jeito que eu tentei representar aqui do lado. Então, um resumo da ópera. O investidor ele pode perder dinheiro em título público federal? Pode, tá? Qual é o motivo dele fazer ele perder, né, o dinheiro no título público? Chama-se marcação a mercado. De repente, o título dele, tá, pode estar com uma taxa menor do que a praticada no mercado e que pode fazer ele perder dinheiro. A gente chama isso de deságio, né? E se ele tiver com uma taxa maior, a gente chama de ágio, que seria o lucro da operação. Detalhe, também tem um outro fator que pode fazer ele perder dinheiro. Qual? A liquidez. Como assim, Paulo? Olha, observa que a gente saiu com 4 anos, falta apenas um ano para a gente conseguir vencer esse título. De repente, esse cara pode entrar no mercado, querer vender esse título, porque para ele sair dessa operação, ele tem que vender esse título para um terceiro, e de repente não tem nenhum investidor interessado em comprar. Se não tiver nenhum investidor interessado em comprar o título, então esse cara vai continuar com o título preso, né? A sorte é que o título do Tesouro, normalmente ele é líquido, né? Sempre tem comprador, tá? Mas pode acontecer do cara entrar, não conseguir vender e ter prejuízo por causa de liquidez. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, o que é um título zero cupom? É aquele que o pagamento ocorre no final. Você não tem pagamentos periódicos de juros. Tá? Isso é um título zero cupom. E aí nós vamos entrar em um outro conceito que chama-se de prazo médio maturity. O que é prazo médio maturity? Prazo médio maturity é quando a gente quer saber o tempo do investimento. Né? E aí, senhoritas, quando a gente fala do tempo de investimento, ele funciona assim. Imagina que você tem um gráfico, tá? E nesse gráfico você tem a seguinte situação. Você tem aqui o número 1, 2, 3, 4, 5. E o que é isso aqui? Anos, tá? Então você tem aí 1, 2, 3, 4, 5 anos, tá? E você vai ter aqui, né, também, né, a variação das taxas, né? Então 14%, ou aqui 14%, 10%, 5%. Então, essas são as variações das taxas, né?
Então, olha só o que acontece com o prazo médio maturity, para vocês entenderem. Imagina que hoje nós fizemos um investimento pré-fixado, tá? Para 5 anos. Nós indexamos nós fizemos um investimento que ele está pagando 10% e ele vence com 5 anos. Esse investimento aqui é um investimento pré, tá? E agora, né, nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter a taxa Selic fazendo oscilações, né? Então, como assim, Paulo? Você tinha uma taxa Selic, né, que ela vinha, né, num preço, né, abaixo de 5, ela foi oscilando, foi subindo, né? Com o tempo, passou a tua taxa, tá? E ela pode voltar a cair, tá? Observa o seguinte, esse azul aqui, a gente chama de Selic, né? É o Selic, mas eu vou botar aqui taxa pós-fixada. Taxa pós-fixada, né? Então, olha só o detalhe, né? Prova de vocês, né? Quando a gente investe por longo prazo, né? Tanto faz ser renda variável ou renda fixa, a gente vai sofrer com as variações, tá? Então, as variações, elas podem ser alimentadas pelo mercado. O mercado pode dizer. Então, olha só o seguinte, se eu quero sofrer menos, né? Eu quero sofrer menos variação, aonde eu teria que investir nesse título, né? Se eu quero sofrer pouca oscilação, eu tenho que investir para títulos em uma margem de 1 a 2 anos, né? Por quê? Se eu for investir por longo prazo, né? Se eu insistir em investir por longo prazo, né? Eu vou sofrer com oscilações maiores do que 5 anos, tá? Ou seja, você observa que se o cara ficar com o título pré dele, né, há um tempo maior, ele vai ter uma perda mais significativa do que ele ficar, né, com o título no curto prazo, né? O tamanho dessa perda aqui, né, é o que ele vai deixar de ganhar quando o título pós dele começa, quando o título pós fixado no mercado começar a subir. Então, qual é a teoria que você vai ter que tirar daqui? Quanto maior o tempo, maior o risco. Quanto maior o tempo de investimento, maior o risco. Quanto maior o tempo de investimento, mais suscetíveis a crises, mais suscetível à política, mais suscetíveis, né, a outros problemas, né, você terá, né? E quanto menor for o prazo do teu investimento, né, mais, vamos dizer assim, mais tranquilo vai ser a tua vida financeira, tá? Então, o que acontece? Aqui, os investidores que são de curto prazo, os investidores que são conservadores, eles também podem perder dinheiro. Como é que eles perdem dinheiro, Paulo? Assim, ó. Você observa comigo que essa taxa composta, ela subiu, ela saiu de 5% a 14%, e o cara que é conservador, que precificou os investimentos dele em 10%, ele vai perder para essa taxa. Detalhe, quando essa taxa sobe, é porque uma outra taxa também subiu, que é a inflação. Então, pode ser que a inflação, nesse momento, ela esteja tão alta ao ponto de não dar 10% para o cara e o cara estiver rendendo negativamente. Isso é possível de acontecer, tá? Então, por exemplo, no cenário atual, quanto é que está a inflação hoje? A inflação hoje está de 10,75% ao ano, tá? Isso aqui é o IPCA. A nossa Selic, ela está de 11,75% ao ano, tá? Ou seja, os investidores que foram atrás daquelas instituições e precificaram os seus investimentos, né? Eles se precificaram a 10%, a 9%, a 8%, eles estão perdendo para o IPCA, porque o IPCA subiu ao ponto de tirar a rentabilidade da carteira deles. Então, é o risco do longo prazo. Então, por isso que eu digo, todo investimento tem risco. Deu para entender isso aqui de boa? Tranquilo. Beleza. Vamos apagar e vamos seguir, tá? Então, quando a gente fala de preço médio maturity, né, a teoria é essa. Quando a carteira possui apenas um único título no seu prazo, o vencimento da carteira é um único título, tá? Quando ela tem mais de vários títulos no prazo, o vencimento da carteira é a média dos títulos que tem na carteira, tá? Quanto maior o tempo, maior o risco. Quanto menor o tempo, menor o risco de investimento. Então, essa aqui é uma ideia de maturity, prazo médio de carteira.
A sorte de vocês é que vocês não fazem mais esse cálculo na CPA 20, mas eu deixei aqui só para vocês terem uma ideia de como é que é. No CEA, vocês fazem. Lá eu tenho minha vingança, tá? E aí, ó, o prazo médio determina o grau maior e menor da exposição da carteira, né? Ou seja, quanto maior as carteiras, quanto mais tempo elas tiverem, quanto maior for o seu prazo, mais arriscadas elas devem ser. Por isso, se você, Stephanie, se você, Juliana, estiverem guardando dinheiro, eu quero sacar dinheiro daqui a 10 anos. Se você optar uma taxa pré-fixada, você corre o risco de perder muito dinheiro nesse longo tempo. E aí, o que é ideal fazer? Se você for guardar um dinheiro para 10, 20 anos, o ideal é você botar nos investimentos mais agressivos para você fazer jus a uma rentabilidade maior lá na frente, tá? Quando eu falo agressivo, não estou falando só de ações. Você pode botar em inflação, você pode botar em Selic, você pode botar em dólar, tá? Então, tem outras formas de você pensar na sua carteira, tá? Quem aplicou em dólar, né? Há uns 4 anos atrás, hoje está bem só na fita, né? Então, essa é uma situação, tá? E aí, nós vamos ter aqui a taxa interna de retorno. Sorte de vocês também, não tem mais cálculo da TIR na prova, só teoria, tá? Isso aqui na minha prova tinha, quando eu fiz CPA 20 na primeira vez, tá? Mas o que é a taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno não vai me dizer quanto, né? Eu vou colocar meu dinheiro em algo e quanto que ele vai ter que me retornar em recurso. Então, olha só, nós montamos uma empresa, aqui nesse exemplo, botamos 700 mil reais nessa empresa, e no primeiro ano ela paga 240, no segundo ela retorna 200, 250, 300, depois de descontar os pagamentos com funcionários, impostos e etc. E no quinto ano ela me dá R$ 500.000, tá? Quanto é que foi o índice de força relativo, melhor, a TIR, né, desse investimento? Foi 27,11, né? E aí, como é que a gente analisa isso? Eu vou analisar isso por uma situação. A minha TIR, ela tem que ser maior do que a minha taxa de juros doméstica, tá? A minha taxa de juros doméstica a gente chama de TMA, tá? Isso na matemática financeira, mas na prova do Ambima não. Então, a minha taxa interna de retorno, a TIR, se ela for maior do que a taxa de juros doméstica, significa que eu realmente trabalhei certo meu dinheiro, investi e tenho retorno, tá? Se eu faço um projeto de investimento por longo prazo e a minha TIR é menor do que a taxa de juros doméstica, ou seja, menor do que a Selic, né? O que você vai dizer para o teu investidor lá? Você vai dizer o seguinte, mano, cancela essa tua empresa, é melhor tu pegar esse teu dinheiro e colocar na Selic. Aplicar no CDB e aplicar no Tesouro Direto. É mais vantajoso do que tu fazer uma empresa gastando 700 mil, tu não vai ter retorno nenhum, entendeu? Então, essa é uma situação. O projeto também se torna inválido se a TIR, tá? Deu um resultado igual à taxa de juros doméstica, tá? Isso aqui vocês vão ter que saber para a prova, mas é teoria, tá? Então, só vale a pena o cara investir se a taxa de retorno dele do investimento for superior à taxa de juros doméstica. Se isso não for verdade, ele tem que procurar outros investimentos, tá? E a TIR, ela sempre vai ser comparada com a taxa de menor risco no mercado. Quem é a taxa de menor risco no mercado? É a Selic, tá? Isso no mercado como um todo e no mercado privado é o DI, que é o CDI, tá? Então, essas são as taxas com menor risco dos investimentos. Então, só teoria, tá? Mas a TI, ela vai me dar a ideia de uma outra teoria que cai na prova de vocês, que é essa aqui, chama-se custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Custo de oportunidade é tudo aquilo que eu desprezo, dona Juliana. Imagina só, você tem a possibilidade de aplicar o seu dinheiro e comprar um carro, tá? Você tem essas duas possibilidades. Você fez a TIR, né? E você descobriu o seguinte, que se você aplicar o seu dinheiro, né, a TIR ela vai ser maior do que a taxa de juros doméstica, tá? Então já é interessante você aplicar aqui. Só que tu tem uma necessidade de ter um carro, tá? Carro não é investimento, é despesa, né? Então vamos ver um detalhe. Se você optar por comprar o veículo, o teu custo de oportunidade foi aquilo que tu abriu mão. O que tu abriu mão? De aplicar o teu dinheiro, né? Se você faz o inverso, você aplica o seu dinheiro, teu custo de oportunidade
vai ser comprar o veículo, tá? Então, quando a gente fala de custo de oportunidade, a gente fala de uma zona de conflito, uma zona de decisão, aonde a gente vai ter a pessoa que tem um capital decidindo aonde ela vai alocar. Então, foi o caso desse cara aqui da empresa, né? Então, ele vai fazer o estudo, o mapeamento, para saber se vale a pena ele utilizar esses 700 mil para abrir o negócio dele. Se valer a pena ele receber mais do que a taxa de juros hoje, é interessante que ele abra o negócio. Mas se ele abrir mão se ele abrir o negócio, ele abre mão de deixar o dinheiro dele parado nas instituições financeiras. Se ele deixa o dinheiro dele parado nas instituições financeiras, o custo de oportunidade dele é abrir empresa, porque ele abriu mão disso, tá? Como é que isso vem na prova? A prova normalmente vem assim. Um investidor tem uma carteira de ações. Qual é o custo de oportunidade dele? Aí vai aparecer lá. Títulos públicos federais, CDB, debênture e fundos de investimento. Se eu já estou no investimento muito arriscado, o meu custo de oportunidade vai ser o mais conservador do outro lado. Entendeu? Deu para entender isso? Alô? Tem alguém aí? Não, não entendi. Não entendeu, né? Então vem cá. Qual é o investimento mais agressivo para ti, dona Juliana? Ah, como é que é? Tudo que é relacionado à ação, para mim, eu acho que é mais agressivo, porque eu não faço investimento. Tu não faz investimento, trabalha com investimento, que vergonha. Não faço. Tu não aplica em nada. Tu não guarda dinheiro, não. Guardo. O quê? No colchão? Não, previdência. Previdência não é investimento. É seguro. É a única coisa, a única coisa que eu faço. Sabia que eu Mas vou falar uma coisa tão triste de previdência que talvez tu mude a tua concepção e comece a abrir outros investimentos além de previdência? Mas lembra que eu falei assim, eu só não faço porque eu não conheço muito. Tu não tem que conhecer, tu Então, tem que assim, procurar um assessor. Para isso que existe um profissional do mercado. tá Qual bom, o agora eu já conheço. custo de oportunidade? Aí está perdendo já a oportunidade. Qual o custo de Tá. oportunidade para um investidor que possui carteira de ações? Letra A, LFT. Letra B, CDB. Eu vou contar uma triste história para vocês. Posso contar? Pode. Pode. Sabe qual é o mal do bancário? São vários, né? O mal do bancário, ele é achar que ele tem um ticket infinito, né? Que ele pode fazer rancha doidado, ali se acostuma e se acomoda com isso, né? O mal do bancário é não aceitar desafios, tá? E aí, quando o bancário sai do banco, porque ele só foi programado para trabalhar no banco, e aí quando o banco muda uma função, quando o banco muda uma coisa, quando o banco quer uma coisa mais evoluída e o cara não está evoluído, porque ele ficou parado naquele tempo, ele sai do banco. E aí ele descobre que ele passou 10 anos lá e não guardou nada. Isso é verdade. Entendeu? Isso é Eu verdade conheço mesmo. muito que tá tudo em Eu conheço, MPF. eu conheço bancário que ganha 5, 4 mil reais e está devendo isso de cheque especial. Ou então está com a agiota. Eu conheço bancário Sim, que é solteiro, ganha 4 mil, eu digo para ele, mano, tu tem que guardar no mínimo R$ 1.000 por ti, todo dia, mas o cara ele se empolga, quer comprar um carro, quer viajar todo ano, quer viajar de 6 meses, quer fazer não sei o quê, quer ir para festa, quer ir para Lollapalooza, quer ir para Rock in Rio, quer ir para isso. Resumo da ópera, ele sai do banco sem nada, né? Eu só conheci um bancário Real. que trabalhou no banco e saiu com mas é dinheiro, verdade. que hoje ele é investidor nosso lá da Finance e é meu sócio. Foi o único. Todos os bancários saem sem dinheiro, né? Ó, vocês têm um Aham. professor que é analista de investimentos. Sabe quantos alunos eu tenho do CPA que investe comigo? 5, tá? Nossa. Todos Olha estão aí. trabalhando, tá? Um já vai comprar a casa dele, mas pergunta se ele gastou todo o dinheiro dele para comprar a casa dele. Não, tem dinheiro aplicado, entendeu? O outro
mudou agora para outra instituição, vai comprar o carro dele, mas pergunta se ele zerou todo o investimento dele para comprar o carro dele. Não, continua com o dinheiro aplicado. Então, assim, pensem no futuro de vocês, que vocês são muito novas, tá? Lá na frente, todo o dinheiro que vocês não guardaram hoje, quando vocês estiverem casadas, com filhos, quando vocês estiverem lá, todo o dinheiro que vocês não guardaram hoje vai fazer uma falta do caramba quando vocês tiverem 40, 50 anos de idade. E pior, se depender de INSS. Façam como meta. Eu tenho previdência. Beleza. Vamos colocar em CDB, vamos colocar em tesouro, vamos fazer uma carteira de ações. Hoje eu guardo só 5% do meu salário, quero guardar 10%. Guarda 10% pelo menos todo mês. Tu vai ver que lá na frente tu vai ter dinheiro. Pensem nisso, tá? Pensem nisso. Tem um monte de bancário que com 10, 20 anos de banco, que o banco manda embora, o cara vem para trabalhar comigo. O cara, além de não saber nada, não tem nada. Cuidado. Mas é verdade isso. Olha lá. Qual o custo de oportunidade para um investidor que possui carteira de ações? Né? Então, olha só. Ele já está num investimento bem arriscado, reinvestimento de renda variável. Se eu estou num investimento bem arriscado, o custo de oportunidade eu colocar em uma coisa bem conservadora. Né? Então, o meu custo de oportunidade vai ser eu colocar no título público federal. Eu poderia colocar no CDB, mas se não tivesse título público na minha questão. Tá? Uma outra situação que pode acontecer, pode vir aqui, né, uma questão perguntando assim, o cara tem um custo de oportunidade, né, ele possui uma carteira de título público federal. Qual seria o custo de oportunidade dele? Seria eu pegar um investimento mais agressivo, mais arriscado, que seria a nota promissória aqui nesse caso, tá? Então é sempre assim, o custo de oportunidade Paulo, é que eu abro mão. O que foi? O que é a nota promissória mesmo? Nota promissória é um título emitido por uma empresa SA para financiar investimentos de financiamento de curto e médio prazo, ou seja, vai financiar maquinário, folha de pagamento, essas coisas, e é emitido com vencimento de 6 meses, no máximo 1 ano, tá? Beleza. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, esses seriam os modelos de questão que vem na prova de vocês, bem tranquilinho, tá? Conceito. O que é uma taxa livre de risco? Toda vez que vir essa palavra taxa livre de risco, eu quero que vocês lembrem da Selic. A taxa livre de risco é a Selic, tá? E se eu perguntasse para vocês, quem é o ativo livre de risco? Vocês me dizem, quem é o ativo livre de risco? Quem é que vocês iam me dizer? Se a taxa Selic é a taxa livre de risco, o ativo livre de risco é o investimento que é remunerado pela taxa Selic, que são os títulos públicos federais. Então, eles são os ativos livres de risco. Mas o que é um ativo livre de risco? É aquele que, teoricamente, o risco de crédito é inexistente. Lembra da pirâmide que eu fiz lá? Vocês lembram do risco? Lembro. Pois é, aquilo ali cai umas 15 questões na prova de vocês, aquelas pirâmides. Não esqueçam dela. Tá? E aí a gente tem o que é retorno histórico. Retorno histórico é bem tranquilo. Tá? Retorno histórico, ele vai ter que te dar uma data. Olha, em 2014, eu ganhei 1% ao mês no CDB. Né? Em 2015, eu ganhei 30% na bolsa. Eu estou te dando um retorno histórico. Tá? E eu tenho um outro retorno, que é o relativo. O relativo é o retorno que fala em relação ao benchmark. Olha, eu estou no investimento que rende 100% CDI, relação com CDI. Eu estou no investimento que rende 4% do Ibovespa, está rendendo o Ibovespa. Então, o relativo, ele sempre tem que citar o benchmark na prova de vocês, tá? Então, nós terminamos esse módulo, graças a Deus, terminamos o módulo 3, tá? E aí, o que vai faltar para a gente amanhã? Amanhã, eu quero ver com vocês o módulo 4, tá? Amanhã a gente vai falar de ações. Ações. Vamos entender o que é ações, vamos entender o que é BDR e vamos entender características de empresas SAs. Tranquilos? Ok. Sim. Beleza? Então, até amanhã, meninas. Descansem. Até amanhã. Eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Então, estejam bem descansadas para a aula de amanhã. Vixe. Abraços. Descansada. Tchau, Paulo. Boa noite, Ju. Tchau, boa noite.